Acredito que toda a escada de madeira tenha se elevado, deixando só a fundação. E essas vigas são apenas partes do domo que caíram quando o navio bateu no fundo. Toda a madeira se levantaria e nada a seguraria, porque ela foi projetada para ficar no lugar por efeito da gravidade. Nos deparamos com isso por acaso quando fizemos o filme. Inundamos o set e a escadaria se soltou e flutuou. Acabou criando um risco muito grande porque estávamos no set e tudo aquilo se mexia debaixo de nós. Foi assustador. Enquanto isso, eu quero perguntar ao Don se algum sobrevivente disse alguma coisa, se existe algum relato da escada se soltando em um pedaço. Bom, não em um pedaço. Jack Thayer pensou ter visto a proa do navio sair na água e pode ser que seja a escadaria. E um dos sobreviventes foi achado boiando num pedaço da escada quando foi recolhido. O relato não revela o tamanho dessa escada, mas não poderia ser muito grande porque só tinha ele e o outro homem em cima. Pelo menos é um registro que mostra o aparecimento da escada, mas não é certeza. Interessante, mas deixou um grande buraco com certeza. Ah, sim. John, estamos agora a bom bordo do navio. Eu estou controlando o Elwood e Mike está com Gilligan. Estamos no convés do bom bordo. Esse é um guincho que era usado para erguer os botes salva-vidas, trazê-los a bordo depois de um treinamento. Mas não usaram esse guincho, ele nunca foi usado. Esses são os alojamentos, dá para ver as janelas, algumas ainda têm vidros. Incrível. Vejam só. Eram cabines de primeira classe. Eu vou me aproximar da janela para vermos o vidro. E se olharmos à esquerda, vamos ver toda a extensão dos alojamentos do Titanic. Aí está, vai até a ponte. Estamos aí porque os botes ficavam nesse lugar e, é claro, durante o naufrágio, esse foi o local onde houve a confusão naquela noite. Aqui ficavam os turcos para os botes salva-vidas. Tinham quase 4 metros de altura. Os botes tinham 12 metros e havia 4 deles aqui. As pessoas ficaram aqui sem saber o que fazer. Se olhássemos para cima, veríamos a chaminé número 1, enorme. E o vapor estaria saindo dela para aliviar as caldeiras, porque estavam na velocidade máxima quando atingiram o iceberg. Agora, os oficiais estão dizendo, entrem nos botes, mas ninguém entende por causa do barulho todo. E a orquestra do navio estava tocando. Eles estavam aqui, do outro lado. Estão ouvindo ragtime. É leve e alegre. E há uma estranha mistura de uma histeria levemente velada com uma aparência de calma quase surreal. E os passageiros vão saindo, são reunidos no convés pelos oficiais e orientados a entrarem nos botes, mulheres primeiro, mulheres e crianças primeiro. E eles não querem ir, e eu vou lhe mostrar por quê. Vem aqui na beirada e olhe para baixo. E é isso que devem ter visto, escuridão total. Atenção! Todos devem entrar nos botes! Por enquanto peço que apenas mulheres e crianças entrem! O navio estava a 6 andares acima da água. Era noite de lua nova e parecia frio, escuro e desolado lá embaixo, enquanto estava quente e confortável no navio. Se eu virar aqui... Certo. Então, na verdade, houve um sentimento de negação nessa hora. Ninguém aceitava. Bem aqui é onde ficava o bote 6. O bote 6 estava pendurado no turco. Pode baixar! Pode baixar! O que é incrível sobre o bote 6, que é onde estamos agora, é que tinha muita gente envolvida na história daquela noite, nesse bote. Muitos acreditavam que o Titanic havia sido feito com materiais inferiores, mas o aço em seu casco não era diferente dos navios comerciais da época. Só encouraçados usavam aço mais forte. O bote 6 é um dos mais interessantes pelas pessoas que estavam nele. Lá estava Frederick Fleet, que foi o primeiro homem a ver o iceberg, o vigia. Iceberg! Bem à frente! Havia Robert Hitchens, o marinheiro que estava no leme no momento da colisão, e também Molly Brown,
A milionária de Denver, que ficou famosa no naufrágio do Titanic pelo modo como comandou o bote salva-vidas quando estava na água. O major Arthur Pitchen, de Toronto, desceu por uma corda quando pediram que entrasse no bote no último minuto, porque precisavam de ajuda extra. E ele estava prestes a completar 63 anos quando fez isso. Havia diversas mulheres muito fortes, a filha de um deputado da Virgínia Ocidental, havia diversas militantes sufragistas da Inglaterra e, entre elas, a filha do homem que fundou a loja Saks, na Quinta Avenida. E elas tiveram uma grande briga com Hitchens quando estavam na água, porque ele não queria resgatar mais ninguém, ele não queria voltar ao navio e recolher mais pessoas. E, embora não tenham feito isso, essas mulheres assumiram o controle do bote, sob o comando de Molly Brown, antes do fim da noite. Há um pedaço da corda que foi usado para baixar os botes. E aqui tem uma peça na qual se enrolava a corda para ir soltando aos poucos e não deixar o bote cair com força na água. Os botes eram lançados manualmente. Eram os marinheiros e as cordas. A antiga. Vamos adiante, vamos ver o local onde a banda do navio tocava. Estamos indo para onde estava o bote 8. Ele estava aqui, à direita. Também foi um bote interessante. Tinha a Condessa de Rhodes. Era uma bonita nobre que assumiu o controle do bote. Há vestígios do turco aqui. É o único que sobrou aqui na popa. E ele foi quebrado pelas enormes forças quando o navio afundava. Tudo ia sendo arrancado. Estamos sobre o turco. Dá para ver ele agora, vejam só. É bem aqui que eles devem ter tocado. No meu primeiro mergulho ao Titanic em 1995, descemos aqui e eu fiquei tocado pelo simples fato de estar aqui neste convés, desse famoso navio que mais parecia uma lenda para mim. E não era mais uma lenda, era um lugar real, onde pessoas reais tinham morrido, onde um evento trágico tinha acontecido. E o fato de olhar para esse convés enferrujado, que não se parecia com nada, e saber que esse foi o lugar que a banda do Titanic tocou, teve um efeito enorme em mim. Um dos aspectos únicos do naufrágio é o fato de que a banda do navio saiu para o convés e tocou durante todo o tempo. Nunca se ouviu falar em nenhum outro desastre desse tipo de heroísmo, de músicos mantendo as pessoas calmas, tocando ragtime e, em seguida, belas músicas. Há uma dúvida se no final eles tocaram Nearer My God to Thee. Alguns dizem que tocaram Song Do Tom. Eu acredito que tocaram Nearer My God to Thee, mas a versão britânica, porque muitos britânicos disseram que ouviram essa música e o Wallace Hartley, o líder da banda, tinha dito uma vez que se estivesse num navio afundando, essa seria a música que tocaria. Por isso acredito que foi isso que ele fez. Todos os músicos morreram e o corpo de Wallace Hartley foi encontrado. Quando ele foi sepultado na Inglaterra, tinha mais gente no enterro do que moradores na cidade. O público ficou emocionado com a história. Em um mergulho anterior, nós entramos na Sala Marconi. E, Pax, por favor, explique o significado dessa sala. Bom, o transmissor Marconi era a voz do navio. Se não fosse pela capacidade dos operadores entrarem em contato com outros navios, ninguém saberia que o Titanic estava afundando e todos poderiam ter morrido. Eles não teriam como pedir auxílio e o Carpathia não teria ido resgatar os sobreviventes. Muito bem, vamos dar uma olhada na Sala Marconi agora. Estamos diante da porta que vai nos levar à Sala Marconi. Vamos entrar agora, dar uma olhada e tentar responder algumas perguntas que ficaram em aberto desde nossa última expedição aqui. Acho que entramos. Esse é o dínamo, que tem um motor, é um misto de motor e gerador. E bem na frente está o painel de controle que Parks quer ver.
Parece que eram lançados manualmente. Eram os marinheiros e as cordas, a antiga. Vamos adiante, vamos ver o local onde a banda do navio tocava. Estamos indo para onde estava o bote 8. Ele estava aqui, à direita. Também foi um bote interessante, tinha a Condessa de Rhodes. Era uma bonita nobre que assumiu o controle do bote. Há vestígios do turco aqui. É o único que sobrou aqui na popa. E ele foi quebrado pelas enormes forças quando o navio afundava. Tudo ia sendo arrancado. Estamos sobre o turco. Dá para ver ele agora, vejam só. É bem aqui que eles devem ter tocado. No meu primeiro mergulho ao Titanic em 1995, descemos aqui e eu fiquei tocado pelo simples fato de estar aqui desse famoso navio que mais parecia uma lenda para mim. E não era mais uma lenda, era um lugar real, onde pessoas reais tinham morrido, onde um evento trágico tinha acontecido. E o fato de olhar para esse convés enferrujado, que não se parecia com nada, e saber que esse foi o lugar que a banda do Titanic tocou... Em seu casco não era diferente dos navios comerciais da época, só encouraçados usavam aço mais forte. O bote 6 é um dos mais interessantes pelas pessoas que estavam nele. Lá estava Frederick Fleet, que foi o primeiro homem a ver o iceberg, o vigia. Iceberg! Bem à frente! Havia Robert Hitchens, o marinheiro que estava no leme no momento da colisão, e também Molly Brown, a milionária de Denver que ficou famosa no naufrágio do Titanic pelo modo como comandou o bote salva-vidas quando estava na água. O major Arthur Pitchen, de Toronto, desceu por uma corda quando pediram que entrasse no bote no último minuto, porque precisavam de ajuda extra. E ele estava prestes a completar 63 anos quando fez isso. Havia diversas mulheres muito fortes, a filha de um deputado da Virgínia Ocidental, havia diversas militantes sufragistas da Inglaterra e, entre elas, a filha do homem que fundou a loja Saks, na Quinta Avenida. E elas tiveram uma grande briga com Hitchens quando estavam na água, porque ele não queria resgatar mais ninguém, ele não queria voltar ao navio e recolher mais pessoas. Embora não tenham feito isso, essas mulheres assumiram o controle do bote, sob o comando de Molly Brown, antes do fim da noite. Há um pedaço da corda que foi usado para baixar os botes. E aqui tem uma peça na qual se enrolava a corda para ir soltando aos poucos e não deixar o bote cair com força na água. Os botes eram dito que toda a escada de madeira tenha se elevado, deixando só a fundação. E essas vigas são apenas partes do domo que caíram quando o navio bateu no fundo. Toda a madeira se levantaria e nada a seguraria porque ela foi projetada para ficar no lugar por efeito da gravidade. Nos deparamos com isso por acaso quando fizemos o filme. Inundamos o set e a escadaria se soltou e flutuou. Acabou criando um risco muito grande porque estávamos no set e tudo aquilo se mexia debaixo de nós. Foi assustador. Enquanto isso, eu quero perguntar ao Don se algum sobrevivente disse alguma coisa, se existe algum relato da escada se soltando em um pedaço. Bom, não em um pedaço. Jack Taylor pensou ter visto a proa do navio sair na água, e pode ser que seja a escadaria. E um dos sobreviventes foi achado boiando num pedaço da escada quando foi recolhido. O relato não revela o tamanho dessa escada, mas não poderia ser muito grande, porque só tinha ele e o outro homem em cima. Pelo menos é um registro que mostra o aparecimento da escada, mas não é certeza. Interessante, mas deixou um grande buraco com certeza. Ah, sim. John, estamos agora a bombordo do navio. Eu estou controlando o Elwood e Mike está com o Gilligan. Estamos no convés do bombordo. Esse é um guincho que era usado para erguer os botes salva-vidas, trazê-los a bordo depois de um treinamento. Mas não usaram esse guincho, ele nunca foi usado. Esses são os alojamentos, dá para ver as janelas, algumas ainda têm vidros. Incrível.
Vejam só. Eram cabines de primeira classe. Eu vou me aproximar da janela para vermos o vidro. E se olharmos à esquerda, vamos ver toda a extensão dos alojamentos do Titanic. Aí está, vai até a ponte. Estamos aí porque os botes ficavam nesse lugar e, é claro, durante o naufrágio, esse foi o local onde houve a confusão naquela noite. Aqui ficavam os turcos para os botes salva-vidas. Tinham quase 4 metros de altura. Os botes tinham 12 metros e havia 4 deles aqui. As pessoas ficaram aqui sem saber o que fazer. Se olhássemos para cima, veríamos a chaminé número 1, enorme. E o vapor estaria saindo dela para aliviar as caldeiras, porque estavam na velocidade máxima quando atingiram o iceberg. Agora, os oficiais estão dizendo, entrem nos botes, mas ninguém entende por causa do barulho todo. E a orquestra do navio estava tocando. Eles estavam aqui, do outro lado. Estão ouvindo ragtime. É leve e alegre. E há uma estranha mistura de uma histeria levemente velada com uma aparência de calma quase surreal. E os passageiros vão saindo, são reunidos no convés pelos oficiais e orientados a entrarem nos botes, mulheres primeiro, mulheres e crianças primeiro. E eles não querem ir, e eu vou lhe mostrar por quê. Vem aqui na beirada e olhe para baixo. E é isso que devem ter visto, escuridão total. Atenção! Todos devem entrar nos botes. Por enquanto, peço que apenas mulheres e crianças entrem. O navio estava a 6 andares acima da água. Era noite de lua nova e parecia frio, escuro e desolado lá embaixo, enquanto estava quente e confortável no navio. Se eu virar aqui... Certo. Então... Na verdade, houve um sentimento de negação nessa hora. Ninguém aceitava. Bem aqui é onde ficava o bote 6. O bote 6 estava pendurado no turco. Pode baixar! Pode baixar! O que é incrível sobre o bote 6, que é onde estamos agora, é que tinha muita gente envolvida na história daquela noite nesse bote. Muitos acreditavam que o Titanic havia sido feito com materiais inferiores, mas o aço